A industrialização soviética. No final do século XIX, a Rússia era um império sob a liderança de Czar Nicolau II, que governava com poderes absolutistas. Apesar da economia ser essencialmente agrária, o país possui uma indústria desenvolvida nas cidades de São Petersburgo, então capital do Império Russo, Kiev e Moscou. Os trabalhadores urbanos eram submetidos a longas jornadas de trabalho e viviam em moradias em péssimas condições, o que promovia um sentimento geral de insatisfação popular. Isso ajudou na formação de uma classe operária organizada. Os camponeses também estavam descontentes com as condições de vida nas áreas rurais. O descontentamento popular e o desastre militar na Guerra Russo-Japonesa e na Primeira Guerra Mundial, associados às crises econômicas, fizeram eclodir levantes de operários e camponeses contra o czarismo. As manifestações, inspiradas nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, precipitaram o processo revolucionário, iniciando em fevereiro de 1917 e que culminou no fim do regime monárquico. Em novembro de 1917, o Partido Bolchevique, com os apoios dos sovietes, conselhos de trabalhadores, tomou o poder iniciando o Império da Rússia Socialista. Até a Segunda Guerra Mundial, podemos identificar os três importantes períodos para a construção da União Soviética. De guerra. No início de 1918, as tropas fiéis ao czarismo, com a ajuda das tropas estrangeiras, tentaram derrubar o poder bolchevique, dando início a uma guerra civil. A guerra foi travada entre militares que queriam a volta do regime czarista e soldados do exército organizado por Leon Trotsky, um dos líderes da revolução. O governo socialista, a fim de reconstruir a cidade e a economia, adotou uma política que foi chamada de comunismo de guerra. Algumas medidas dessa política foram a implantação da reforma agrária e a estatização dos bancos de fábricas, além de igualdade de salários. A nova política econômica. Terminada a Guerra Civil em 1921, o governo bolchevique implantou uma nova política econômica, a NEP. A NEP ajustou o planejamento estatal com os mecanismos de mercado. Nesse momento, vários países que antes pertenciam ao Império Russo e que tinham se desligado da Rússia durante a Revolução juntaram-se a ela novamente, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922. Algumas das medidas adotadas pela NEP foram a permissão do capital estrangeiro em setores essenciais e do comércio dos excedentes agrícolas por parte dos camponeses. Além disso, ela possibilitou a volta da economia monetária e a remuneração igualitária. Alguns grupos sociais enriqueceram e aumentou o número de capitalistas nas atividades econômicas. A impossibilidade de aumentar a produtividade agrícola sem uma mecanização mais forte foi, porém, um dos motivos que levaram o modelo da NEP a uma crise. Os planos quinquenais. Foi nesse momento que o governo da URSS, então comandado por José Stalin, começou a planificar a economia. Entre as características do período estão o incentivo à indústria pesada e de material bélico. A intensa urbanização e a coletivização forçada da agricultura, processo com um grande uso de violência e de repressão com os estabelecimentos rurais, kolkhozes e sovkhozes, extinguindo assim a propriedade privada. A Guerra Fria. Os planos quinquenais foram interrompidos com a conclusão da Segunda Guerra Mundial e a invasão da URSS pelas tropas alemãs, que seriam derrotadas pelo Exército Vermelho e a resistência popular. O fim da guerra em 1955 marcou o início da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a URSS. O período teve entre suas características a corrida armamentista e espacial, além da divisão do mundo em duas áreas. Essa polarização levou a uma série de conflitos, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. O fim da URSS. Na década de 1980, ocorreram profundas mudanças políticas nos países socialistas. O Muro de Berlim foi derrubado em 1989. Esse fato constituiu um marco do processo que levaria ao fim dos regimes socialistas e da própria União Soviética. No campo externo, a política militarista fomentada pelos governos dos Estados Unidos, obrigando os soviéticos a aumentar os gastos com armamentos para manter o equilíbrio com seus antagonistas.
ao mesmo tempo que eram derrotados após terem invadido o Afeganistão. Causou uma imensa crise na URSS. A maioria das repúblicas que compunham o URSS tornaram-se independentes no início de 1990. Em 1991, sob o governo de Boris Yeltsin, foi criada a Comunidade de Estados Independentes, CEI, formada pela maioria das antigas repúblicas soviéticas. A CEI oficializou a extinção da URSS. A partir de 1998, após atravessar uma das mais graves crises da sua história, a Rússia, país mais industrializado da CEI, passou a adotar uma política nacionalista, reforçando a economia interna, auxiliado pelo crescente aumento do preço do petróleo, abundante no país. Conseguiu reconstruir sua economia e reiniciar na política internacional. A Rússia hoje. Mesmo com a dissolução da União Soviética, a Rússia ainda hoje é o país com o maior território do mundo, 7 milhões de quilômetros quadrados, e a oitava maior população, 148 milhões de habitantes. E o seu imenso território é dotado de muitas riquezas minerais, como carvão, diamante, ferro, urânio, bauxita, ouro, cobre, níquel e estanho. O papel do planejamento na economia socialista. Com o planejamento era possível estabelecer maior distribuição industrial no território, evitando-se as grandes concentrações industriais que as economias de mercado acabam gerando. Assim, as indústrias eram instaladas de acordo com um planejamento estratégico que levava em conta vários aspectos sociais, políticos e de organizações territoriais, e não apenas o lucro como nos países capitalistas. Revolução Chinesa e o grande salto para frente. Quando fundado o Partido Comunista Chinês, alguns de seus membros uniram-se contra a invasão japonesa e passaram também a lutar contra os nacionalistas. Logo mais, tomaram o poder definitivo em 1949. Com o novo poder, reorganizaram a economia do país, tendo como exemplo o socialismo e a economia da União Soviética. Foi muito difícil estruturar a economia do país, mas ainda no ano de 1950 encontrava-se dificuldades para alimentar muitas pessoas. O grande salto para frente tinha um objetivo de acelerar a coletividade dos campos e as industrializações. Porém, os resultados não foram bons. Essa crise originou vários problemas que conseguiram resolver em 1966 com a Revolução Cultural. Após a morte do presidente Mao, foi iniciado o processo de abertura econômica do país. 4. Modernização na China. Apesar da ampliação do mercado interno e de seus efeitos favoráveis, as exportações foram as responsáveis pelo grande crescimento econômico na China. Tem 3 períodos com características diferentes nas estratégias de industrialização. O primeiro período caracterizou-se pela expansão do setor primário. No segundo, a indústria leve alavancou o desenvolvimento industrial, que deu espaço à criação de um novo mercado para a indústria de bens de capital, que ficou responsável pelo dinamismo da industrialização do terceiro período. A política econômica posta em prática estava ligada com as 4 grandes modernizações, tornando prioridade os investimentos em agricultura, indústria, defesa, ciência e tecnologia. Foi criado também um plano de incentivo às exportações e de proteção ao mercado interno. Assim, as zonas econômicas especiais, que tinham como objetivo uma aproximação com Hong Kong, Taiwan e Macau, ofereciam condições para investidores estrangeiros como facilidades fiscais. Outra medida foi a das empresas coletivas de vilas e municípios, que eram indústrias em áreas rurais que aproveitavam o tempo em que os camponeses não estavam trabalhando.
e essas eram as responsáveis pela melhoria de renda das populações rurais. A China. A sociedade chinesa começou a desenvolver-se muitos séculos antes de Cristo. Estabelecidos às margens dos rios, os chineses cultivavam cereais como o trigo e o arroz. Outro fator essencial na formação da cidade chinesa foi o nascimento de filosofias como o confucionismo e o taoísmo. As primeiras tentativas de penetração econômica ocidental na China se deram apenas nos séculos XV e XVI. No século XIX, com a expansão do imperialismo europeu, a China foi obrigada a abrir seus portos ao comércio com a Europa, e depois teve boa parte de seu território ocupado por nações estrangeiras. You shot it